Capítulo 243, A Rainha do Verão, 8. O jogador Shime morreu. Você completou uma parte da missão ao matar Shime. Você adquiriu uma grande quantidade de mana. A morte de Shime foi um grande choque para o dragão vermelho. Segundo irmão Imo. Os 9 filhos do dragão estavam entre os mais fortes da torre e governavam no lugar da Rainha do Verão. Eles possuíam as qualificações de apóstolos, lordes e seres sobrenaturais. Como era possível um deles ter morrido? Os 81 olhos estavam extremamente chocados. Infelizmente para eles, esse era só o começo. Puta que pariu. É aquela lança desgraçada de novo. Fujam. Todas as vezes que uma matadora de dragão brilhava no céu, os 9 filhos do dragão fugiam. Sua força destrutiva era perigosa o suficiente, mas o veneno demoníaco soberano e os relâmpagos que a acompanhavam produziam terror em seus corações. Eles não tinham outra chance a não ser se esquivar das matadores de dragão, pois tinham o sangue da Rainha do Verão correndo em suas veias, fazendo-os serem especialmente fracos ao veneno demoníaco soberano. Esse humano não sabe com quem está lidando. O quarto mais velho, Triger, deu um impulso no chão e disparou em direção a Yonvou. Ele era um drake de 4 metros de comprimento e o chão tremia como se um terremoto estivesse acontecendo. Mas Shamon, Anriong e Rebecca entraram na frente dele. Saiam da frente, idiotas. Triger se endireitou para lidar com eles com um único golpe. Uma tempestade de areia os atingiu e ele estava prestes a perfurá-los com o chifre em seu nariz quando Shamon levantou sua lâmina flamejante, que estava cheia de energia demoníaca negra. Clang. Vulcão e Mão da Morte. A habilidade de fogo que ele roubou de Baal neutralizou o ataque de Triger e uma mão negra surgiu do solo, agarrando o pé de Triger. Anriong sacou 2 de suas espadas enquanto pulava para frente. Bum. Bum. Triger pisou nos 2 e continuou a correr em direção de Yonvou. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Rebecca de repente pulou em sua cabeça e a matadura de dragão perfurou o centro de seu crânio. A armadura de couro Shime possuía o sopro de veneno ácido e Triger tinha um couro que era resistente a todos os tipos de ataques. A matadura de dragão explodiu em sua cabeça, seguida de onda de fogo, mas sua pele só sofreu uma queimadura leve. O veneno demoníaco soberano não conseguiu penetrá-la. Vou te matar. Ao perceber que os ataques de Yonvou não tinham feito nada contra ele, Triger deu mais um passo para frente cheio de confiança, olhando ameaçadoramente para Yonvou. Suas pupilas verticais brilhavam friamente. Bum! Yonvou jogou mais uma matadora de dragões na direção dele, seus olhos impassíveis. Ah! Pode tentar isso mais umas 100 vezes. Triger riu com desprezo. Você acha que bum? Uma coisa dessas bum. Vai bum. Bum. Mas que caralho bum. 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 Triger tentava avançar, mas estava começando a sentir como se estivesse sendo atingido por um martelo de diamante, enquanto Yonvou continuava a bloqueá-lo com as matadoras de dragão. No começo, seu couro só sofria leves danos, mas agora rachaduras começaram a aparecer por toda a sua testa. Se isso continuasse, seu couro seria destruído. Um alarme disparou em sua cabeça. Ele tentou mudar de direção, mas de repente não conseguia mais mover seu corpo, como se estivesse preso por correntes. Senhor Triger, onde você pensa que vai? Shamon sussurrou no ouvido de Triger. Sua voz parecia com a de um ceifador. A sombra ao redor de seus pés envolveu seu corpo e dezenas de espíritos familiares o imobilizaram. Porra! Me soltem! Tirem as mãos de mim! Triger gritou. Ele sabia que agora estava em perigo de verdade, enquanto as matadoras de dragão continuavam a voar na direção dele. Bum! Uma atingiu a sua testa com um enorme poder destrutivo, quebrando parte de seu couro. Os pedaços da matadora de dragão afundaram em sua carne, envenenando-o. Bum! 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 Uma onda de fogo surgiu do céu como um relâmpago, explodindo o chifre em sua testa. Seu couro chamuscado caiu no chão enquanto vapor subia de sua cabeça e fumaça saía de sua boca e ouvidos. Triger caiu debilmente no chão. Bum! O solo estremeceu com seu peso.
Yonvou levantou uma matadora de dragão, novamente pretendendo acabar com sua vida, mas quando ele estava prestes a jogá-la, uma criatura apareceu e fugiu com Trigger em sua boca. Era um Wyvern que parecia com um pássaro com uma longa cauda e chifres. Tom, o mais jovem dos 9 filhos do dragão. Merda! Ele foi tão rápido que já estava bem longe quando Shamon e Yanryong começaram a persegui-lo. Os dois tentaram correr atrás dele, mas Yonvou os parou. Não vão atrás. Shamon e Yanryong pararam no meio do caminho. É uma pena eles terem fugido, mas fiquem aqui. É importante que vocês impeçam qualquer um de se aproximar. Yonvou levantou sua cabeça enquanto dava as ordens. Ao longe, ele podia ver a Rainha do Verão e o Rei Marcial lutando. A Rainha do Verão ainda estava destruindo o local, apesar de suas asas terem sido arrancadas e ter perdido uma perna. Os dois eram os únicos que tinham sobrado no campo de batalha porque os 9 filhos do dragão e os 81 olhos haviam fugido do ataque das matadoras de dragão. Era isso que Yonvou estava planejando o tempo todo. Com a Rainha do Verão isolada, ninguém poderia incomodá-lo. Ele estendeu sua mão para uma das matadoras de dragão fincadas no chão. Ele só tinha 8 sobrando. Vou acabar com ela nesse campo de batalha. Ele levantou a matadora de dragão. Crunch. Os buffs de Brannibow fizeram seu corpo se deformar, mas ele se curou com regeneração. Ele agarrou a matadora de dragão ainda mais forte. Tum. 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 Trigger respirava pesadamente enquanto ouvia os passos que pareciam vibrar por todo o seu corpo. Fumaça negra continuava a sair de sua boca. Metade de sua cabeça estava esmagada e ele não conseguia se recompor. Ele só tinha certeza de que ainda estava vivo por causa do mais jovem dos 9 filhos do dragão. Obrigado, eu sobrevivi por sua causa. Trigger estava genuinamente grato por Tom. Ele costumava desprezar Tom e ria sempre que levava sermão de sua mãe, mas seu irmão mais novo o havia salvado. Embora seu orgulho tivesse sido ferido, ele estava grato. Se Tom estivesse em seu lugar, Trigger o teria ridicularizado e o chamado de idiota por ter sido ferido por um mero humano. Apesar de serem ligados um ao outro como irmãos, eles sempre brigavam entre si pelo amor de sua mãe. Ele acreditava que Tom sentia o mesmo sobre ele, mas parecia que Tom o considerava um irmão de verdade. Não se preocupe. Eu que estou grato. Do que você está falando? Tom abaixou Trigger sem falar nada depois que se afastaram do campo de batalha. Trigger se forçou a olhar para Tom com sua cabeça que mal tinha se curado. Sua visão ainda não havia retornado completamente, mas ele podia reconhecer Tom. Não sei se você sabe disso, irmão. Ele teve a estranha sensação de que Tom estava sorrindo para ele. Sorrindo em uma situação em que a guerra estava a favor do seu inimigo. Mas a nossa mãe provavelmente vai morrer hoje. Trigger franziu a testa ao ouvir as palavras de Tom. Sua expressão não mudou muito porque era um réptil, mas rugas apareceram ao redor de seus olhos. Do que você está falando? A Rainha do Verão era uma deusa para o dragão vermelho, mas para os 9 filhos do dragão, ela era ainda mais importante do que isso. Ela era a mãe deles, que compartilhou seu sangue com eles. Não era certo pensar na morte dela. Mas Tom simplesmente sorriu de modo frio, como se não se importasse. Já está tudo acabado. Como ela pode vencer? O Rei Marcial já arrancou suas asas. E mesmo se ela vencer hoje, o veneno demoníaco já entrou no corpo dela. Ela usou tanto da sua força vital que só tem mais 1 ou 2 dias de vida no máximo. Cala a boca. A nossa mãe não vai morrer. Os dragões vão ser completamente extintos, como a espécie dos gigantes. E quem vai sobrar? Wyverns. Nós, os soldados dragões, que recebemos o sangue da nossa mãe. Nós nos tornaremos a nova espécie dracônica, tomando o lugar dos dragões. Trigger ficou sem palavras. O que você acha que é necessário para isso? Fique longe de mim. Não se aproxime. Trigger percebeu que Tom estava planejando fazer e tentou recuar. Mas ele ainda estava com muita tontura e estava sem forças nas pernas. O veneno demoníaco soberano já havia entrado em sua medula e seu corpo estava apodrecendo por dentro. Meu nome é Tom.
Tom significa gula, não é? Eu sou uma pessoa gananciosa. Dizem que o filho mais jovem é o mais ganancioso. Tump. Os passos de Tom ficaram mais intensos e para Trigger, pareciam com os passos de um ceifador. Ele tentou se levantar, mas não tinha mais forças. Não muito tempo depois, a enorme sombra de Tom o cobriu. Eu preciso tomar esse lugar entre as espécies dracônicas e vou roubar as forças dos meus irmãos, aqueles que sempre me desprezaram. O poder da Rainha do Verão foi dividido entre as crianças e como ela podia tomá-lo quando quisesse, eles tinham medo dela. Agora que sua morte era iminente, para onde esse poder iria? E quanto ao sangue dracônico? Só havia uma opção clara. Ficava com o primeiro que chegasse. Crunch. Tom escancarou sua boca e enterrou seus dentes na cabeça ferida de Trigger. Sua mandíbula perfurou o couro resistente e os ossos e começou a sugar sua carne e cérebro. Enquanto filtrava o veneno demoníaco soberano, Tom comeu até ficar de barriga cheia. NR. Não se acostumem comigo trazendo curiosidades. Só trago quando eu fico curioso e pesquiso de qualquer forma. Vocês sabiam que o grande dragão chinês o principal teve 9 filhos? São eles: Xiubaxia, Shiven, Pulao, Bioxiazang, Taochi, Gongfu, Yazi, Soan ou Jing. Por último, Jiaotu ou Pushou. Existem outros dragões como Kyunyu e Shifu, mas esses não são filhos do grande dragão chinês. E o motivo eu deixei Taochi em negrito é porque ele é o 5º filho, tido como um comilão. Sua imagem é usada para decorar utensílios de comida e bebida. Os velhos acreditam que ao usar sua imagem nas paradas adverte contra a ganância e gula. Lembrou de alguém? Capítulo 244, Um mundo turbulento. 1. Graá. A Rainha do Verão gritou de dor por ter sido desconectada do seu 4º filho mais velho. Os 81 olhos estavam conectados espiritualmente com ela, mas os 9 filhos do dragão compartilhavam seu poder. Os efeitos colaterais da conexão cortada eram intensos. Se seu poder tivesse retornado para ela, sua dor seria aliviada de alguma forma, mas como seu filho estava sendo comido por outro, a dor era dobrada. Quanta merda! O rei marcial chegou e desceu suas mãos na Rainha do Verão. De longe, não parecia que ele a tinha afetado muito, mas sua energia invadiu a Rainha do Verão, rasgando seus músculos, veias, circuito mágico e órgãos internos. Crunch. As pernas da Rainha do Verão vacilaram e ela caiu no chão, se contraindo enquanto um cheiro de queimado saía de sua boca. Ela não parecia mais ter a vontade de lutar. O veneno demoníaco já havia entrado em sua medula e a divindade que forçou para usar já estava quase esgotada. Ela tentou atacar o rei marcial usando sua magia, mas ele sempre conseguia bloquear ou esquivar completamente. Quando ele quebrou sua coluna, a vantagem mudou para ele. O rei marcial cuspiu sangue. Seu sangue ainda estava fervendo e o entusiasmo da luta continuava a deixá-lo agitado. Ele queria aliviar a tensão de alguma forma, mas a Rainha do Verão não conseguiria resistir. Ela já não estava em condições de enfrentá-lo desde o começo. Ele estava meio irritado por isso. Além do todos por um, a única outra pessoa na torre inteira que poderia enfrentá-lo era a Rainha do Verão. Os 9 reis. Ele não disse publicamente, mas o rei marcial não estava muito feliz de ser associado com esses lixos. Eles não eram nem dignos de encará-lo. A única pessoa que era poderosa o suficiente para enfrentá-lo em pé de igualdade estava morrendo. Não teria problemas se ela morresse depois de uma batalha feroz, mas ela já estava enfraquecida antes de começar. Ele não fez muita coisa além de socá-la algumas vezes. Não gosto disso. O rei marcial estreitou os olhos. Já fazia um tempo desde que ele se sentiu competitivo assim pela última vez. Ele estava feliz com a sensação de voltar aos bons e velhos tempos, mas agora estava se sentindo desconfortável, como se ele não tivesse limpado a bunda depois de dar uma boa cagada no banheiro. Ele pensou em curar a Rainha do Verão para lutar com ela de novo, mas já era tarde demais. Entregue para mim. Asas celestiais. Asas celestiais? A última pessoa que você tá vendo antes de morrer é aquele moleque, não eu.
Que porra, ele sabia que o Asas Celestiais Sha Jong Vo tinha feito alguma coisa quando lutou com a Rainha do Verão muito tempo atrás. Ele não sabia o que era, mas achou que tinha algo a ver com o corpo todo bagunçado da Rainha do Verão. Enquanto a sombra da morte se aproximava da Rainha do Verão, ela só pensava em Sha Jong Vo ao invés do Rei Marcial. Seus olhos já não estavam mais focados nele. Basicamente significava que Sha Jong Vo era seu assassino, não o Rei Marcial. O Rei Marcial riu incrédulo. Ele não podia ficar bravo com uma pessoa morta. Ele nunca se encontrou com Sha Jong Vo, mas achava que ele parecia com uma boa pessoa. Embora ele sentisse como se estivessem roubando um banquete bem debaixo do seu nariz, nada mudaria mesmo se ele fizesse birra. Tudo o que ele podia fazer era dar um fim à dor da Rainha do Verão. Seria a última demonstração de respeito que o Rei Marcial poderia dar para sua antiga rival. Mãe! Vossa Majestade! Cuidado! Os 81 olhos e os 9 filhos do dragão gritavam desesperadamente para a Rainha do Verão enquanto corriam na direção do Rei Marcial. Mas eles estavam muito longe e a mão do Rei Marcial estava mais perto. Ele criou uma pequena bola de energia do tamanho de uma unha. Não parecia intimidadora, mas era uma forma condensada das 8 inscrições de divinação. Extremo marcial era o conhecimento que ele ganhou ao estudar as 8 inscrições de divinação e levá-la a um nível mais alto. Ele planejava mostrar a todos por um, mas resolveu usá-la para acabar com a vida dela por respeito e pena. Quando ele estava prestes a usar o extremo marcial na Rainha do Verão, a voz do seu discípulo foi transmitida através do discurso. Seung-Nin, foi mal, mas eu que vou acabar com ela. O Rei Marcial levantou a cabeça. Mataduras de dragão caíram do céu, seguidas por uma onda de fogo. Bum! 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 As mataduras de dragão caíram na Rainha do Verão e então a onda de fogo se espalhou por seu corpo. Onda atrás de onda caiu, quase drenando o circuito mágico de Yonvou. O corpo da Rainha do Verão se despedaçou. Bum! 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 Quando o ataque apocalíptico terminou, a Rainha do Verão ficou irreconhecível às celestiais. Com seu último suspiro, ela sussurrou essas palavras. Um silêncio frio se instaurou. Todos ficaram sem palavras e aqueles que ainda estavam no campo de batalha engoliram em seco de nervoso, sem entender completamente o que estava acontecendo. Eles viram o que tinha acontecido com seus próprios olhos, mas por algum motivo, os eventos não pareciam ter registrado em seus cérebros. Obviamente o dragão vermelho não teria nada a dizer, mas até mesmo a tribo dos Unichifres, que estava até agora correndo de felicidade para matar a Rainha do Verão, estava meio incrédula. Eles não acreditaram que ela morreria. Isso só mostrava o quanto ela era uma pessoa importante. A Rainha do Verão era o último dragão, a entidade que governava a torre, a Lorde que ficou no poder por milhares de anos. E agora estava morta. Quando perceberam que a Rainha do Verão carbonizada não estava mais respirando, Valtz foi a primeira a vir correndo. Mãe! Ela empurrou o ancião-chefe para longe e voou com suas asas de dragão. Seus olhos estavam injetados de sangue e sua mente estava cheia de memórias. Você deve viver feliz. Não seja como nosso pai e sua mãe, que morreram segurando sua mão firmemente, disseram para ela não se prender à tribo ou à sua família. Ela tinha que viver livremente. No entanto, uma órfã não tinha muitas opções no mundo violento da torre. As memórias de infância de Valtz estavam cheias de momentos em que ela teve que revirar lixo e lutar com bestas famintas. Então, em um dia chuvoso, ela encontrou sua mãe. Ela estava chorando porque seu amigo morreu depois de ser atingido por uma pedra tentando protegê-la. Era o tipo de dia que a fazia ter vontade de pular em um lago se a liberdade significava sofrer tudo que ela aguentou até agora. Venha comigo. Naquela hora, ela não sabia por que a mulher tinha estendido sua mão. Ela não queria saber. Valtz estava planejando morrer de qualquer forma, então não importava. Mas um dia com aquela mulher se tornou 2 dias, então 1 ano e então 10 anos. Ela se tornou sua filha. Ela sabia por que sua mãe a tinha acolhido. Não existe lanche de graça e gentileza vinha com condições.
Sua mãe precisava de seus genes e potencial, mas Valtz ainda era grata. Era a primeira vez que alguém precisava dela. Seus pais biológicos haviam dito para ela viver livremente, mas acabou sendo algo totalmente irresponsável de se dizer. Valtz precisava de um lugar para chamar de casa e a Rainha do Verão deu isso a ela. Valtz se esforçou e aprendeu Mugong magia. Ela até disse para sua mãe com um sorriso que iria lutar ao lado dela. As outras pessoas diziam que a Rainha do Verão era um monstro que queria consumir a torre e então devorar os deuses e demônios. Ninguém podia escapar de sua sombra. No entanto, para Valtz, ela sempre seria a pessoa que estendeu a mão para ela e a abrigou do frio. Valtz esticou a mão na direção do corpo da Rainha do Verão. Sua mãe não deveria estar deitada ali. Mesmo estando nessas condições, Valtz queria se despedir dela de um jeito confortável. Mas a sombra da Rainha do Verão de repente se alongou e envolveu seu corpo, levantando-o no ar. Não. Valtz tentou segurar o corpo da Rainha do Verão ansiosamente, mas o corpo enorme se derreteu completamente na sombra. Arre! Valtz gritou, puxando seus cabelos por ter deixado a Rainha do Verão desaparecer bem debaixo do seu nariz. Ela olhou para os lados e viu que o rei marcial estava de pé ali, completamente ileso. Ele tinha uma expressão complexa no rosto e uma risada perplexa escapou de sua boca enquanto chegava seu discípulo internamente. Então ele viu Valtz olhando ameaçadoramente e estreitou seus olhos. Um medo dracônico similar ao da Rainha do Verão agitava-se ao redor de Valtz, mas ela emitia um poder familiar que carregava um aroma profundo de ameixas, um fenômeno único da arte marcial divina da ameixa da família Ameixa. Como ela sabia dessa arte? Seu Valtz cerrou os dentes, liberando a força que estava escondendo. 360 veias de energia se abriram próximas ao seu circuito mágico, energia vital escapando de suas artérias. Um chifre surgiu do lado esquerdo de sua testa, acompanhado do som horrível de ossos se quebrando. Seus olhos lentamente se mancharam de roxo enquanto revelava as características da tribo dos unichifres junto com suas escamas, asas e caudas de humano dracônico. A Rainha do Verão a alertou para não liberar o selo até que sua energia vital e poder mágico se combinassem, mas Valtz não tinha outra escolha. Você tomou tudo de mim, Valtz rosnou com seu medo dracônico. Eu vou te matar. Morra. Valtz apertou seus punhos como se fosse sair correndo na direção do rei Marcial a qualquer momento. Mas alguma coisa a fez virar para olhar para o céu. O rei Marcial também levantou seu rosto com uma expressão irritada. O que é agora? Diversos portais estavam se abrindo no céu para permitir a entrada de jogadores que vestiam a mesma armadura vermelha e carregavam longas lanças. Eles tinham 3 espadas na cintura e um escudo de torre enorme em suas costas. Mais precisamente, eram soldados e todos eles se moveram como se fossem um só e se posicionaram em uma formação. Por que caralhos esses caras estão aqui? O rei Marcial os conhecia muito bem. Era o exército do sangue da Terra do Sangue, que se considerava uma nação andarilha por algum motivo besta. Outras pessoas apareceram. Marqueses, 4 duques e a guarda real. A maior força da Terra do Sangue havia chegado. Ai! Que pena! Achamos que teria um grande banquete nos aguardando. Alguém que parecia com uma bola caiu na frente do exército do sangue. Ele era gordo, baixinho, com bochechas rechonchudas e usava uma coroa na cabeça. Ele tropeçou quando aterrissou e o Duque Ardbad o ajudou a se levantar. O que você tá fazendo aqui, seu gordo? Quem se atreve a me chamar tão rudemente assim, ó? E quem mais seria? Meu querido amigo, Nael. Há quanto tempo? Ele sorriu assim que viu o rei Marcial. Era uma cena ridícula, com ele tentando agir elegante com sua aparência desajeitada. Mas o rei Marcial sabia do perigo por trás dessa aparência boba. Essa era uma pessoa que era obcecada em colocar suas mãos em tudo que queria e que matava aqueles que não podia ter sem escrúpulos. Ele era um lunático que não pensaria 2 vezes em causar um massacre. Ele também tinha um exército que estava pronto para morrer por ele a qualquer hora. Era o imperador da gula.
O comandante do exército do sangue soltou um riso abafado, mas o rei marcial estava mais preocupado e com nojo daquela testa oleosa. Ele curvou os lábios. Tá fazendo o que aqui? É vingança por ter apanhado da última vez. Lembro que os seus tímpanos até estouraram. Seus ouvidos ainda estão inteiros. Ele estava sendo hostil abertamente e o Duque Ardbad moveu sua mão para sua espada com uma careta. Mas o imperador da gula deu um pulo de susto e acenou com sua mão. Não, não. O que você pensa que eu sou? Como pôde fazer uma piada tão horrível assim? Por que eu lutaria com você? Que indecente. Muito tempo já havia se passado, mas o imperador da gula ainda se lembrava de tudo como se fosse ontem. Ele havia colocado as mãos em um membro da tribo dos Unichifres para sentir o gosto deles e o rei marcial invadiu seu castelo e destruiu metade dele sozinho. Suor escorria pelas costas do imperador da gula ao pensar nisso. Se ele tivesse matado um membro da tribo, ele não estaria vivo agora. Ainda assim, o rei marcial espancou tanto que o imperador da gula quase se mijou ao se lembrar. Os 9 reis. Foda-se eles. O rei marcial já tinha superado esse grupo insignificante. Com a rainha do verão morta, o imperador da gula não tinha a intenção de fazer o rei marcial seu inimigo. O todos por um só observava o 77º andar de vez em quando e quase nunca interferia com nada, o que significava que o indivíduo mais forte da torre era o rei marcial. Ser duro com os fracos e bonzinho com os mais fortes era o segredo para o sucesso do imperador da gula. Eu só vim para ajudar um dos meus queridos amigos. Lá está ele. O rei marcial virou sua cabeça para olhar para a pessoa que o imperador da gula tinha indicado. Ele franziu a testa quando viu Yonvous encarando de longe. Finalmente o rei marcial entendeu o que tinha acontecido. O seu discípulo manipulou todos os clãs poderosos da torre, de Valpurgisnacht até a Terra do Sangue. Você deve se sentir bem à vontade por ter um discípulo tão sábio. Como conseguiu um discípulo tão incrível? Poderia me contar o seu segredo? Ah! É brincadeira. Brincadeira. O imperador da gula se afastou do rei marcial, que o estava encarando de cara feia. Então ele cuidadosamente tocou em um assunto com o rei marcial. Mas o que é dessa vez? O que você vai fazer depois disso? O rei marcial deu uma risada de desprezo enquanto olhava para o imperador da gula. Era óbvio o que o cara queria. Agora o rei marcial era o mais forte da torre, mas só se importava com sua honra e a segurança da sua tribo. Ele não tinha nenhum desejo de controlar ou governar. Isso só significava uma coisa: sem a rainha do verão, o trono da torre estava vazio. E a pessoa que sentar nele primeiro, fica com o lugar, assim como sua obsessão com comida. O desejo do imperador da gula por poder era enorme. Era por isso que ele queria reestabelecer uma terra que desapareceu. É aquela mulher. O imperador da gula lambeu seus lábios enquanto olhava para Valtz, que ainda emanava seu medo dracônico. Ele parecia desconfortável com o chifre na cabeça de Valtz. Mas o rei marcial balançou sua cabeça desinteressado. Apesar de ter descoberto que Valtz fazia parte da tribo dos Unichifres, sua curiosidade acabou aí. Ele já tinha cortado seus laços com seu próprio irmão, então não tinha necessidade de ele proteger uma criança cujo nome ele nem sabia e que havia deixado a tribo. Ei! Bom, já que interferir com a situação não é do seu interesse, vou cuidar do resto. Nenhum outro abutre se compara a você. Você não podia ter me comparado com um lobo ou uma águia? Apesar de lobos e águias também serem carniceiros, pelo menos representavam coragem e glória. O imperador da gula não se sentia com vergonha dessa situação, pois o verdadeiro vencedor era aquele que tomava tudo. Com as ordens do imperador da gula, o exército do sangue levantou suas lanças como um clac, clac, clac. Eles começaram a cantar uma canção militar, a canção de guerra da vitória. As mentes dos soldados se conectaram e seus poderes de combate aumentaram, enquanto suas auras começavam a girar ao redor deles. O imperador da gula lentamente começou a mudar conforme absorvia a aura. Sua pele rechonchuda se esticou sobre seus músculos e seus ossos se alongaram até que ele ficasse com 2 metros de altura.
Agora ele estava magro e com um olhar vazio. Uma aura ameaçadora subiu dele. Vamos todos nos deliciar. Hoje teremos um banquete. Todos devem comer e beber à vontade. O imperador da gula falou enquanto saliva escorria de sua boca e o exército do sangue avançou com um grito, ainda cantando sua canção. Os subordinados de Valtz rapidamente a rodearam. Bier! Você precisa sair daqui. Todos eles cerraram seus punhos. Com a rainha do verão morta e a terra do sangue aqui, o dragão vermelho não estava em condições de lutar. Pela primeira vez desde que o clã foi fundado, eles sentiram a humilhação da perda contra outra pessoa além do todos por um. Valtz mordeu seu lábio inferior. Ela queria ficar até o fim e se vingar pela sua mãe, mas ela tinha que tomar conta do resto dos seus irmãos e subordinados. Apertando seus punhos, Valtz levantou sua cabeça e disse, vamos recuar. Apesar de ter falado com uma voz baixa, todos conectados ao dragão vermelho ouviram suas palavras usando a linguagem dos dragões, o poder para controlar as leis do mundo. Ela era a única dos filhos da rainha do verão que podia usar a linguagem dracônica facilmente. O resto dos 9 filhos do dragão, os 81 olhos e os jogadores do dragão vermelho rasgaram seus pergaminhos para abrir um enorme portal. As presas estão escapando. Depressa, vamos devorá-los. Não deixem nenhum escapar. Os olhos injetados de sangue do imperador da gula se enrijeceram, ansioso para não perder a chance de comer uma carne de dragão deliciosa. Continua no próximo vídeo.